Se abre sua Bíblia comigo no livro de João. Livro de João, capítulo 17, a partir do verso 13. Livro de João, capítulo 17, a partir do verso 13. Vai dizer o seguinte, ó. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Verso 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos a sua presença diante da sua palavra. E Senhor, que possamos ser por ela agora edificados, Jesus. Que a sua palavra edifique e construa verdades no nosso coração. Esse é o nosso desejo, Senhor Jesus. Que essas verdades sejam, Deus, construídas em nós, fortalecidas em nós. Como sempre dizemos, Deus, que o nosso coração agora seja terra fértil a essa palavra, que ela possa germinar em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ministrar essa palavra para vocês, e eu quero que, antes de começar a falar, que essa palavra possa de fato trazer edificação e testificar no seu coração, da mesma forma como testificou no meu coração, como mexeu comigo, que também possa mexer com você. A partir do capítulo 14 de João, nós lemos o capítulo 17 agora, um pedaço do capítulo 17. A partir do capítulo 14 de João, a gente tem o início de um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Então, no capítulo 14 é quando Jesus vai começar a falar da necessidade que tem de que ele vá para o céu, da necessidade que tem dele subir, dele ser assunto aos céus. Ali no capítulo 14 começa isso. E depois ele vai falar do Espírito Santo. No capítulo 15 ele fala da videira verdadeira, ele fala das perseguições. E no capítulo 16, mais uma vez, ele vem falando dali da obra do Espírito Santo. E ele vai conversando com os seus discípulos, e a gente chega no capítulo 17, que dependendo da versão da sua Bíblia aí, dependendo da Bíblia que você estiver usando, vai dar o título para o capítulo 17 como oração intercessória de Jesus, ou oração sacerdotal de Jesus. Aí o capítulo 17, que é esse pedacinho que nós lemos. Nessa oração, o Senhor Jesus vai começar, a sensação que tem é que ele está ali falando com os discípulos, e ele se volta então e começa a orar a Deus. Ele vai começar a dizer, olha, eu glorifiquei o seu nome, então que eu seja glorificado. Então ele começa a falar de glorificação, começa a falar de vida eterna, e começa a interceder pela vida dos discípulos ali, daqueles discípulos. E depois ele ainda fala uma coisa muito interessante, já no fim do capítulo, dizendo, olha, eu não oro só por eles, mas por todas aquelas ovelhas que estão em outro aprisco, por todas as ovelhas que não estão aqui, por todos aqueles que vão crer através deles, nós, amém? Então ele faz essa oração, e ele começa a falar sobre o poder da unidade, olha, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então ele começa a interceder pelos discípulos, e pelo trabalho, e pela obra que seria feita através da vida dos discípulos. E tem uma palavra que o apóstolo João usa muito aí, em todo o seu livro, na verdade, mas se você começar a ler a ordem do que eu estou dizendo, a partir do capítulo 14, até chegar no capítulo 17, já no capítulo 18, você vai ter Jesus no Getsemane, então começa ali o seu martírio. Então, você vai ver uma palavra que aparece muito nos textos, que é a palavra mundo. Ela aparece muito. Na verdade, o apóstolo João é quem mais escreve essa palavra. Só aqui no Evangelho de João, esse termo ele aparece 78 vezes. E o apóstolo João, na verdade, ele é a pessoa que mais escreve essa palavra, que mais usa essa palavra em todo o Novo Testamento. De todos os livros, ele usa essa palavra um total de vezes, que dá 2,5 vezes a mais do que todos os outros autores do Novo Testamento juntos. Então ele usa muito essa palavra, e só aqui no Evangelho de João, que a gente está lendo aí, os pedacinhos que nós lemos, aqui em todo o Evangelho, ele usa essa palavra 78 vezes.
esse termo aparece, mundo, não os tire do mundo, que não saiam do mundo, eu estive no mundo, ele usa essa palavra o tempo todo. E no nosso cotidiano, no nosso aí, a gente brinca, né, no nosso evangeliquez, que a gente tem o evangeliquez, né, frases que, o que é o evangeliquez? É frases que não faz sentido nenhum em qualquer outro lugar do universo que não seja dentro de uma igreja. É o evangeliquez, não é? Então, vaso, né, vaso ungido, esse tipo de coisa. E mundo também é uma palavra que está no nosso... que está na nossa boca. Vira e mexe a gente fala, a música do mundo, fulano está no mundo, não é? Então é uma palavra que aparece muito no nosso cotidiano. E essa expressão, ela possui um significado que a gente precisa estar muito atento a ele. Existe um significado muito forte a respeito dessa expressão e um motivo pelo qual João, principalmente, usa tanto essa palavra. O termo aí, ele fala a respeito de valores. O termo mundo aí significa valores que são completamente opostos a Deus. Valores que guiam os homens em oposição àquilo que Deus é. Esse é o princípio da ideia da palavra mundo usado por João. E quando ele escreve, e principalmente ele, mas os demais autores do Novo Testamento, eles usam a palavra cosmos. Nesse sentido que a gente vai tratar, eles usam a palavra, o termo grego cosmos, que além de significar mundo físico mesmo, significa o conjunto das coisas terrenas, a totalidade dos bens, riquezas, vantagens e prazeres, que são vazios, frágeis e passageiros, mas que provocam desejo e são obstáculos para a causa de Cristo. Esse é o sentido dessa palavra. Ou seja, ela é um conjunto de prazeres, vantagens, coisas que são frágeis, coisas que são passageiras, mas que mesmo assim ocupam o coração do homem e o colocam em um caminho de oposição àquilo que Deus é. Então, quando nós falamos de mundo, nós estamos nos referindo a uma perspectiva onde o homem, ele vai então ser guiado pelos seus desejos, pelas suas carências, pelos seus anseios. É isso que a gente fala quando a gente trata a respeito de mundo. O mundo é então aquilo que faz o homem ser guiado pelos seus próprios desejos, os seus próprios anseios, as suas próprias ambições. É aquilo que coloca o homem num caminho à parte ou completamente distante da palavra, da vontade, dos desígnios de Deus. Então, quando a gente fala de mundo, nós estamos falando desse tipo de pensamento. Agora, vamos imaginar um mundo que não seja caído. Vamos pensar um contexto, um mundo hipotético, onde Adão não pecou, onde não houve pecado. Vamos pensar nesse sentido. Você consegue pensar num mundo que não caiu, num Adão que não pecou? Deus chegar para Adão, nesse contexto, nesse mundo, e ter o diálogo com Adão, e vai conversar com Adão, e vai dizer, olha Adão, cara, você está muito preocupado com esse jardim. Você não está dando tanta atenção assim a mim, a sua preocupação está voltada muito para esse jardim, você está protegendo demais esse jardim, você está cuidando demais dele, você está dando tanta atenção e você está esquecendo de caminhar comigo. Você consegue pensar num contexto onde não houve pecado, onde Adão não caiu, um diálogo desse entre Deus e Adão? Deus chegando e dizendo para Adão, você está preocupado demais com o jardim? Óbvio que não, porque antes do pecado, antes que houvesse a queda, o próprio Deus vai chegar em Adão e vai dizer, você vai ser o protetor, o provedor e o sacerdote nesse lugar. Ou seja, se nós pensamos num contexto onde não há queda, tudo que o homem faz, tudo que o homem produz no jardim, tudo que ele executa no jardim, tem o objetivo da glória de Deus. Então essa conversa entre Deus e o homem não aconteceria, porque o Senhor estaria no centro de todas as coisas. A gente precisa lembrar que Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e a intenção era que o homem fosse uma expressão na terra daquilo que Deus é. Então, se nós pensamos nesse contexto não caído, tudo que o homem faz ali no jardim, tudo que ele fizesse ali no jardim, todas as suas obras, todas as suas decisões, tudo que ele tomasse ali por decisão, toda obra que ele empreitasse em fazer, tudo seria para a glória de Deus, visando que Deus seja glorificado, visando que o Senhor seja honrado. E através dessa obra que o homem faz para glorificar o nome do Senhor, o Senhor através da obra faz a sua glória se espalhar pela terra. Essa seria a relação. Mas, quando a gente chega em Gênesis capítulo 3, nos versos 5 e 6,
Nós vamos ter o momento onde acontece a queda. No verso 5 de Gênesis 3, a gente vai ler lá, ó, Deus sabe que no dia em que dele comerem, isso aqui é o diabo, então tendo diálogo com a mulher, no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. No verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. O que acontece aqui, quando a gente lê ali, quando a mulher viu o fruto, e talvez eu tenha até falado isso para vocês aqui, mas o termo ali, viu, não é simplesmente alguém que está ali e que, nossa, viu uma coisa que eu nunca tinha visto nesse jardim. Meu Deus, que fruto é esse que eu nunca tinha visto? Então aparece uma serpente e engana a mulher. Não, o termo ali em hebraico, viu, ele é muito mais profundo. Significa, a mulher viu, significa que ela olhou, ela calculou, ela mediu, ela teve a intenção de, e ela ponderou, ela olhou para aquilo e ela colocou os pós e os contras a respeito daquilo. Ela viu aquilo, então no final ela decidiu, em plena consciência, enganada, que comeria daquilo, e que então ela seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então nesse momento, o homem se coloca no controle da sua própria vida. E agora o rumo da vida do homem é guiado por ele próprio. Então agora as suas decisões, as coisas que vão acontecer, deixam de glorificar Deus e quem Deus é, e passam a glorificar o homem e quem o homem é. Então agora o homem toma as decisões, o homem está no controle, o homem está no centro agora, então ele começa a tomar as decisões. O pecado entra no mundo, e a partir daí você vai começar a ler toda a trajetória de tragédia moral e existencial do ser humano. E o que acontece então? O que é o mundo? É esse governo do homem, a intenção do homem sendo colocada no centro. A intenção do homem sendo colocada e o homem obedecendo o seu próprio coração, sendo guiado por aquilo que ele deseja fazer. Então, agora, todas as obras, intenções, todas as empreitadas que antes seriam para a glória de Deus, passam a refletir algo para si. E aí você vai começar a perceber por que a oferta dele foi aceita e a minha não, então eu mato ele. Você vai começar a ver a promiscuidade crescendo e a quantidade de coisas que vão acontecendo ali a partir do pecado. Mas se você caminhar comigo para 1 João capítulo 3, verso 8, foi para destruir as obras do diabo que Cristo se manifestou. Jesus se manifesta para destruir as obras do diabo. Aquele que crê em Jesus, que recebe Jesus, aquele que entende a mensagem da cruz e que tem em si a consciência de quem Cristo é, do que Cristo fez, aquele que entende isso, recebe então o Espírito Santo e vive outra vez. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, que viu Jesus, que entendeu, que creu dentro de si, que confessou com a sua boca que Cristo é o Rei dos Reis, que Ele ressuscitou, que confessa que Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu, que recebe o Espírito Santo, vive outra vez e agora coloca Deus mais uma vez no centro, no cerne da vida, e a vida agora pode ser conduzida a partir do princípio do que Deus é, do que Deus deseja e do que Deus quer fazer. Então nós que cremos em Jesus, nós que temos o seu Espírito em nós, não podemos conduzir a nossa jornada presos ao que é o mundo, presos na ideia do mundo, presos com o nosso coração preso e a nossa mentalidade presa no mundo. E eu acho interessante quando Jesus está orando, ele fala, eu não estou rogando para que você, Pai, os tire do mundo, mas para que você os livre do mal. E eu queria, em cima desse versículo, e tendo essa consciência do que é mundo, tendo essa consciência de onde tudo começou e do que é mundo, que nós olhássemos o mundo por duas perspectivas. Que a gente tivesse um olhar sobre essa expressão e essa ideia de mundo, de uma ideia de governo sobre, de governo do homem, uma ideia do governo do pensamento do homem, uma ideia de tirar o Senhor e agora o homem se conduz, que a gente olhasse para essa ideia de mundo, de
duas perspectivas. E a primeira dessas perspectivas é que o mundo, esse mundo, ele é um lugar de dores e aflições. Primeira coisa que eu queria que nós analisássemos é o mundo como um lugar de dores e aflições. Eu fiquei, quando a gente chega e antes do culto e vai ministrar, a gente fica pensando na palavra, pensando no que vai acontecer, vem a Tairine e lê os textos que você vai ler. Aí você fala, amém, Jesus. Não é? Não é verdade? Amém. Então, é isso. Glória a Deus. Então, tipo a Andréia, mas quando a Andréia, ela prega no seu... Estou brincando. Brincadeira. Brincadeira, Andréia. Então, a primeira perspectiva, o mundo como um lugar de aflições. O primeiro olhar que a gente tem que ter sobre o mundo é que ele é um lugar de dores, decepções, tristezas, tragédias, encruzilhadas, aflições. É um lugar de muitas alegrias, nós vamos viver muitas alegrias, mas é um lugar de dores, muitas decepções. Como a gente já disse várias vezes aqui para você, o Evangelho ele não é um convite a uma vida que seja sem problemas. Você não vai encontrar isso no Evangelho. Você não vai encontrar esse convite, venha para Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos e sua vida vai ser uma alegria que só, e você não vai ter problema mais nenhum, irmãos. Esse não é o convite do Evangelho. De vida tranquila e mansa. Essa ideia de que o Evangelho traz uma vida mansa, tranquila e sem nenhum problema, ela é uma ideia utópica, ela não existe, não corresponde com a realidade. O mundo nos oferece dores e aflições, tristezas, decepções, perdas, angústias. Isso vai acontecer com todos nós, independente de quem somos, independente do quanto de dinheiro nós temos. Uma vez alguém me disse assim, não, mas eu queria ter dinheiro, porque pelo menos eu ia sofrer em Paris, né? Eu não sofrer com estilo, né? E aí eu disse para a pessoa, irmão, sofrer é sofrer. Debaixo da torre Eiffel aqui, né? Nesse calor. Sofrer é sofrer. Porque quando você está sofrendo mesmo, a paisagem não importa. Você está sofrendo, é dor. Dor é dor, não interessa. Então, o mundo tem isso para nos oferecer. E essas aflições, elas são consequências da queda do homem. Se a gente voltar lá em Gênesis 3, depois do que nós lemos nos versos 5 e 6, quando a mulher é enganada, come o fruto, no verso 17 de Gênesis 3, Deus já aparece, e agora o Senhor viu o que acontece, ele vem e começa a conversar com o homem, no verso 17 de Gênesis 3, o Senhor vai dizer, e ao homem declarou, isso o Senhor dizendo, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. Então, é consequência da queda toda a tristeza, amargura, angústia, dor, decepção e perdas. E o próprio Cristo, dentro desses textos que eu disse para você, se você voltar em João capítulo 16, verso 33, texto muito famoso, e lhes disse eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão aflições. O Evangelho não é um convite a uma vida 100%, a uma vida totalmente sem problemas. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então não existe uma vida que seja vivida sem sofrimento. Não existe uma vida que seja vivida sem tragédias. Se tem alguém aqui que pode se pôr de pé e falar, eu nunca sofri na vida, ora por nós, irmão. Põe a mão na minha cabeça. Porque eu tenho uma coisa muito boa com você, ou uma coisa muito errada com você. Porque a vida é sofrimento. Ela tem sofrimento. Existem os dias de dores e os dias de aflições. Existem os dias de alegria, mas existem os dias de dores e aflições. E dentro dessa questão dos dias de dores e aflições, a primeira coisa que nós precisamos entender no mundo é que em um mundo de dores, nós precisamos fixar o olhar para o alto,
de onde vem a nossa esperança. Essa é a diferença. O mundo tem sim as suas dores, aflições, tragédias, decepções, mas o nosso olhar tem que estar fixo de onde vem a nossa esperança. Em Mateus capítulo 7, nós vamos ler sobre o fundamento verdadeiro. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Nós vamos ler sobre o fundamento verdadeiro. E entenda que se nós estivermos verdadeiramente fundamentados em Cristo, que é a rocha verdadeira, que é o fundamento verdadeiro, se nós estivermos fundamentados verdadeiramente em Cristo, nós enfrentaremos, mesmo assim, as tempestades da vida. As tempestades vão existir, mesmo fundamentado em Cristo. A grande questão é que nós estaremos em Cristo, seguros delas. Essa é a questão. Mas nós enfrentaremos as tempestades, porque o texto vai dizer que aquele que cavou fundo e que encontrou a rocha e construiu ali a sua casa, o seu fundamento, para esse as tempestades vêm da mesma forma como para aquele que não construiu sobre fundamento nenhum, as tempestades vêm. A diferença é que aquele que está fundamentado na verdade, fundamentado em Cristo, depois da tempestade, ele permanece de pé, ele permanece vivo, porque ele está fundamentado na verdade. Então, nós precisamos colocar os nossos olhos no que nos traz esperança. Jesus, em João capítulo 14, no verso 27, ele vai dizer para os seus discípulos: a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá, a minha paz. Queridos, a paz do mundo é circunstancial, depende de uma conta cheia, depende de tantos fatores, terrenos, passageiros e frágeis. Mas você já conviveu com alguém que a vida dele está arrebentada e ele está em paz? Paz. Você fala, como? Porque do alto vem a paz, de dentro vem a paz. A minha paz eu dou para vocês. Aquele que não está firmado em Jesus, aquele que não está fundamentado verdadeiramente em Cristo, ele vai viver as tristezas desse mundo e elas vão trazer morte para ele. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não o remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, se nós estamos firmados em Jesus, os nossos dilemas, toda a nossa tragédia, todas as nossas dores, nós temos que olhar para isso e entender que em Cristo nós temos resposta para tudo. Se você for comigo para 2 Coríntios, capítulo 4, lê esse texto junto comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Então, olha isso, queridos. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles juntos. Você já assistiu o filme quando um rei, ele tem algum dilema e ele fala assim: olha, resolva esse dilema para mim e eu vou te pagar o seu peso em ouro. Já escutou essa expressão? Eu vou te pagar o seu peso em ouro. É isso que o texto está dizendo. Nós estamos vivendo nessa terra problemas, dilemas, mas eles são leves e momentâneos, porque eles vão resultar para nós o nosso peso em glória, o peso deles em glória. É isso que vai acontecer conosco. Então, em meio a toda a tragédia, em meio à dor, à disciplina, ao cansaço, às decepções, quais são as suas lutas? O que tem te deixado ansioso? Quais são as indecisões que você está vivendo? Qual que é o impasse que você está vivendo? Quais são as tragédias que têm te assolado? Quem te feriu, querido? Quem te feriu? Quem que você tem que perdoar e não consegue?
Que dilemas dentro de você está vivendo? Deixa eu dizer uma coisa, em Cristo, persista, prossiga, avance. Fixe os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, no pastor e bispo das nossas almas. É nele que nós temos que fixar os nossos olhos, porque o mundo é um lugar de dores e aflições. Ainda a respeito disso, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. As provações produzem em nós fé. Amém? Em segundo lugar, dentro dessa perspectiva de que o mundo é um lugar de aflições, em tudo, queridos, veja o Senhor. Em tudo, veja o Senhor. É muito capaz de você estar vivendo uma situação agora e você não conseguir enxergar. Mas se você parar para pensar e analisar e voltar na sua história, você vai ver momentos de choro, tristeza e de porquês que você não conseguia compreender, mas que depois se provaram em momentos de livramento para a sua vida. Você vai conseguir, se você voltar na sua história, gastar um tempo pensando em tudo que aconteceu contigo, você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor e cuidando de você. Se a gente olha só para a tempestade que nós estamos, talvez a gente não vai enxergar nada disso, mas se a gente parar para trazer à memória aquilo que traz esperança, significa voltar em situações e se lembrar daquelas tempestades, e se lembrar, Ele me tirou daquela tempestade, Ele fez na minha vida naquele momento. Sabe qual que é o meu problema? Joab, que quando alguma coisa difícil está acontecendo, na hora eu começo a pensar o que eu posso fazer para resolver o problema. Na hora. Pintou um problema. Ok, o que eu posso fazer para começar a resolver esse dilema, essa decepção, essa tragédia? O que eu consigo fazer? E qual que é o problema? Qual que é o perigo que se corre? Porque com esse pensamento, primeiro eu vou estar me fundamentando na minha capacidade, o que eu posso fazer para resolver esse problema. E em segundo lugar, eu vou viver uma vida ansiosa, de extrema ansiedade, porque eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir encontrar saída para muitas das respostas que eu preciso. Não vai dar certo. E o que eu preciso fazer? Olhar e ver o Senhor. Olhar e ver o Senhor. Olhar e ver o que Ele diz. Enxergar o Senhor em meio à tragédia. Tem uma história de uma garotinha, uma ilustração, de que ela está segurando a mão do pai, ela está com a mãozinha segurando a mão do pai, e eles estão numa fila de um trem, para entrar num trem. E a garotinha está segurando a mão do pai, e ela começa a observar, e ela começa a ver que todo mundo tem um ticket na mão, um ingresso, né, a passagem na mão, e que ela não tem. E ela vê que todo mundo que entra lá, entrega o ticket e entra no trem, e ela não tem, e ela começa a ficar preocupada, porque eu não tenho ingresso, eu não tenho ticket, como que eu vou entrar? Então ela começa a colocar a ansiedade dela para fora. Nós estamos caminhando na fila, a fila está andando, eu vou chegar ali, o que vai acontecer? Então o pai percebe e pergunta para ela, o que foi? Ela vai dizer, eu não tenho ingresso, eu não tenho a entrada. Ele fala assim, se acalma, porque na hora que você precisar, eu te darei. Então a garotinha se acalma e vai agora na fila, cantando, sem se preocupar. Sem ingresso, sem a entrada, mas sem se preocupar, porque o meu pai está com o ingresso. E na hora que eu precisar, quando chegar lá e o ingresso for cobrado, ele vai entregar o meu e vai dizer, ela pode passar. Na nossa jornada a gente precisa aprender isso. A caminhar mesmo não enxergando a resposta para algumas coisas. A caminhar e entender, o meu pai está com o ingresso. Ah, queridos, como eu preciso aprender isso. Meu pai está com o ingresso. Eu posso caminhar tranquilo, Ele está com o ingresso. Quando eu precisar, Ele vai me fazer entrar. Essa semana eu estava lendo a história da viúva de Sarepta em 1 Reis 17. E
Tem uma coisa que me chamou a atenção na história dessa mulher. Em tudo veja o Senhor. E o contexto é que o profeta Elias, ele vê o que Acabe está fazendo, o que o rei Acabe está fazendo, o reino está em adoração a Baal. E ele fala assim, eu acho isso muito interessante, abrindo um parênteses, isso fala do nosso relacionamento com o Senhor. Porque Elias chega diante de Acabe e fala para ele assim, Acabe, como vive o Senhor, de acordo com a minha palavra, não vai chover, enquanto eu não falar. Irmãos, Deus olha para o que Elias fala e ratifica, porque para de chover. Então eu penso, que relacionamento era esse que Elias tinha com o Senhor? Para chegar e falar assim, cara, eu estou falando que não vai chover. Sabe por que isso acontecia? Por que isso aconteceu? Porque o coração de Elias estava inteiramente alinhado com o coração de Deus. Elias sabia a intenção de Deus. Então ele disse, eu estou falando que não vai chover, porque eu sei que essa é a intenção de Deus, relacionamento. Mas, ok, fecha parênteses, para de chover. E uma tragédia se assola. Elias então é conduzido para um lugar onde os corvos vão alimentá-lo, e é onde ele está bebendo de um riacho, mas o riacho se seca. E então Deus vai dizer para ele, a partir do verso 8 de 1 Reis 17, Elias, vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva, e olha o que o texto vai dizer, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Quando a gente lê isso, quando eu li isso, eu entendi, então o Senhor falou com a viúva, eu ordenei a viúva que lhe dê. Então Deus falou com essa viúva. Elias se dirige para Sarepta, e você conhece a história, ele chega na porta da cidade, está lá a viúva, e ele vai dizer para ela, me dá água, me dá alguma coisa para comer, e ela vai mostrar então para Elias, a tragédia que não só ela, mas que todos estão vivendo, porque não chove. E ela vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, a água até te dá, porque a intenção dela é ir buscar água. Quando ele pede pão, ela fala o seguinte, olha, eu não tenho pão, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Ela está mostrando para Elias a tragédia dela. Mas aqui, eu posso olhar para a vida dessa mulher e entender que ela não viu o Senhor. Porque antes o Senhor disse, eu ordenei uma viúva que te sustente. Então essa viúva, quando ouviu, em algum momento o Senhor dizer, o Senhor está mandando alguém para que eu sustente, então Ele vai prover sustento. Mas essa fala da mulher aqui mostra que ela não viu o Senhor, ou não entendeu o Senhor. Então Elias fala, vai lá, faz um bolo para mim em primeiro lugar, depois para você e para o seu filho, e enquanto essa situação durar, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na sua botija. A mulher crê na palavra, e ela segue, faz como aconteceu, faz como Elias disse, e o que a gente lê é que de fato não faltou farinha nem azeite. Até que o filho da mulher morre. Então é interessante que ela vai voltar para Elias e vai dizer assim, por acaso você veio me castigar? E aí a gente vai ver de fato o coração daquela mulher, porque ela vai dizer assim, por acaso você veio me castigar? Você veio me trazer à memória o meu pecado? Irmãos, Deus estava fazendo um milagre dentro da casa dela, e ela estava ali vivendo a tragédia e presa no pecado, presa em situações, ela não conseguia olhar para a situação e ver o Senhor. Então ela diz para ele, você veio me maltratar e trazer à memória o meu pecado. Elias vai, pega o corpo do menino e ora sobre o corpo do menino, então o menino ressuscita. E ela vai dizer no final, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu vi o Senhor em meio à tragédia. Veja o Senhor em meio à tragédia. O que está acontecendo? Veja o Senhor. Amém? Em terceiro lugar, a respeito da tragédia do mundo, das tragédias do mundo, é que as nossas histórias curam. Queridos, cicatrizes contam histórias. Cicatrizes contam histórias. Então, a sua história de dor e de tragédia, aquilo que aconteceu com você, pode servir de cura e libertação para outras pessoas. Porque elas vão ver a tragédia e a dor na sua vida, e vão ver o que Deus fez em sua vida, e como Ele restaurou a sua história, e por isso vão crer e vão ser conduzidas à salvação. As nossas histórias curam. Então, faça da sua história cura. Faça da sua cicatriz cura. Irmãos, a gente precisa ser um povo sarado.
Querido, para de lamber as suas feridas. Permita que o Espírito as cicatrize. Cicatrizes contam histórias. Eu fico pensando nos soldados. Eu viajo, tá? Vocês já viram, né? Os soldados. Os jovens soldados que nunca foram para uma guerra. Diante de um soldado experimentado na batalha. E ele abre o peito e diz: uma flecha, uma lança, mas nós vencemos. Cicatrizes contam histórias. Eu estou aqui, eu venci. Então mostre as suas cicatrizes. Permita que o Espírito te cure e mostre as suas cicatrizes. Seja instrumento de cura. Uma vez eu estava conversando com uma garota na escola. Ela chorava e a situação na casa dela não estava legal. E ela chorava e dizia assim: professor, eu não tenho pai. Não tenho pai, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém por mim. Só meu avô, e coitado do meu avô. Irmãos, coitado daquela menina. Que situação. E eu comecei a conversar com ela, uma conversa longa. E aí a gente começou a conversar, ela se acalmou. Ela começou a falar assim: eu não quero casar, eu não quero ter marido, eu não quero ser mãe. Eu falei assim para ela: você precisa se vingar. Ela regalou o olho assim, né? Como assim, me vingar? Eu falei: você tem que casar. Você tem que ter filhos. Você tem que ser uma baita de uma mãe. Sua história tem que curar. A sua história tem que fazer diferença. Seja mãe. Dê o que você não recebeu. Acredita nos seus sonhos. Corre atrás. Então é isso. Cicatrizes contam histórias. Então avança. Amém? É isso que a gente precisa fazer. Essa é a primeira perspectiva a respeito do mundo. O mundo é um lugar de dores, aflições e tragédias. Então, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para aquilo que nos dá esperança. Em segundo lugar, nós precisamos enxergar o Senhor na tragédia. Em terceiro lugar, as nossas histórias curam. Amém? A segunda perspectiva que eu queria trazer sobre o mundo é que o mundo jaz no maligno. Vá comigo para 1 João capítulo 5, verso 18. 1 João capítulo 5, verso 18. João 5,18 vai dizer o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Mais uma vez, essa é uma carta de João, como eu te disse, ele é a pessoa que mais usa a palavra, e quando ele escreve aqui, o mundo todo está sobre o poder do maligno, ele usa a mesma expressão, o cosmos, ele usa a mesma ideia, o pensamento, a forma de enxergar as coisas do mundo, elas estão sobre o maligno. Então, as ideias, as decisões, os prazeres, os ensinos, tudo relativo ao mundo está num rumo oposto àquilo que é a verdade de Deus. Então o mundo inteiro jaz no maligno. Quando o diabo está tentando Jesus ali no deserto, em Lucas capítulo 4, verso 6, o diabo está tentando Jesus no deserto, ele leva Jesus e mostra todos os reinos do mundo, e fala para Jesus: eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar, porque todas essas coisas me foram dadas, e eu as dou para quem eu quiser. O mundo jaz no maligno. Ele tem de fato autoridade sobre o mundo, o príncipe deste mundo, da forma de pensar e de agir desse mundo. E as coisas, elas vão acontecendo, e quando nós olhamos o mundo pela ótica da palavra de Deus, a cultura e o comportamento, todas essas coisas estão manchadas pelo pecado. Há um Deus no mundo, e o Deus do mundo é o próprio homem. As coisas, elas fluem de um modo a satisfazer o homem, elas são ajustadas, as ideologias, as ideias, a sexualidade, o comportamento, essas coisas elas são ajustadas para que o homem honre a si mesmo. Então aquilo que você quer ser, você pode ser, porque você precisa ser pleno, feliz, satisfeito. Essa é a mensagem que o mundo dá.
Essa é a mensagem que o mundo passa. E nesse caminho, o mundo vai seguindo, as ideias vão surgindo, as coisas vão acontecendo. E o que nós vamos percebendo é algo completamente desconectado, desconexo das verdades do Senhor, das verdades espirituais. Só para você ter ideia, um grupo de feministas pegou a palavra e, insatisfeitas com a posição que a mulher tem na palavra, elas decidiram rearranjar os versículos para que a mulher seja colocada num posto de igualdade com o homem na palavra. Então a Bíblia foi rearranjada por essas mulheres. Por quê? Porque você tem que ser o que você acha. Porque você está no centro da sua vida. E esse comportamento é uma completa falta de entendimento da palavra. Lembram-se da mulher virtuosa de Provérbios 31? Uma mulher que vem de um campo, que trabalha, que negocia. Uma mulher moderna, que trabalha, que negocia, que vem de um campo, que tem dinheiro, que passa o dia cuidando dessas coisas. E o texto bíblico, se você for ler lá e for ser muito, muito minucioso no texto, fala que ela passa o dia todo cuidando dessas coisas, é uma mulher moderna e à noite não nega fogo ao marido. Isso mesmo que você pensou. É uma mulher moderna que Provérbios está descrevendo. Uma mulher segundo o coração de Deus. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nós não temos que rearranjar a palavra dele para nada. Para nada. Então é esse o caminho que o mundo vai conduzindo. Então a primeira ideia aqui nessa perspectiva de que o mundo jaz no maligno é que não há compatibilidade entre nós e o mundo. E aqui eu preciso que você acalme e me entenda. Não há compatibilidade, porque nós seguimos e conduzimos. O nós que eu digo são aqueles que têm a revelação de quem Cristo é, de que entenderam Jesus e que foram salvos por Jesus, que têm o Espírito dentro de si e que estão vivos no Senhor. Não há compatibilidade entre estes e o mundo. Não há um evangelho misturado, um evangelho que seja adaptado a uma realidade, porque as coisas se modernizaram. Isso não existe. Isso é impossível. Da mesma forma como água e óleo não se misturam porque têm densidades diferentes. O mundo e aqueles que seguem a Jesus não se misturam, porque têm densidades diferentes. Não dá para se misturar. E na própria leitura do texto lá atrás, Jesus vai dizer, eles não são do mundo, da mesma forma como eu não sou do mundo. Não há compatibilidade, não há similaridade. E se você for comigo para Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Tiago vai escrever: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não tem compatibilidade, não tem evangelho misturado, evangelho adaptado. Isso não existe. E lá na oração intercessória, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Por ela nós nos guiamos, ela é a luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que essa palavra diz. Então ela nos guia, toda ela, não as partes que nos convêm, não as partes que acalentam o nosso coração, toda ela, as partes que geram em nós dor e que nos mostram os nossos erros, toda essa palavra nos conduz, toda ela. Então não há compatibilidade entre nós e o mundo. Agora, a nossa guerra não é contra
pessoas. Em Efésios, no capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, ou contra carne e sangue, dependendo da sua versão, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. A nossa luta é contra um modo de pensar, um modo de viver, e não contra pessoas. Nós precisamos aprender com um erro de Pedro. Não podemos defender Cristo cortando a orelha de Malco. Não podemos. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Não é assim que as coisas vão fluir, ou assim que elas vão acontecer. Me surpreende muito e sempre mexe comigo a história de Zaqueu. E o que acontece entre Jesus e Zaqueu mexe comigo. Porque Zaqueu, em Lucas 19, está essa história. Zaqueu era um publicano ladrão. Zaqueu era ladrão, ele cobrava mais imposto do que devia, ele era ladrão, e Jesus se aproxima de Zaqueu, e a gente não vê Jesus olhando para ele naquela árvore, falando: desce daí, ladrão, corrupto, canalha. Não, Jesus fala: desce, porque eu vou jantar na sua casa, eu vou lá jantar com você. E eu fico pensando, Zaqueu, todo desconcertado, sentado na mesa, vendo a simplicidade de Jesus, vendo a humildade de Jesus, vendo a santidade de Jesus, e pensando: meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? Porque tudo que ele é, eu não sou. Jesus não agrediu Zaqueu, ele se relacionou, jantou, assentou à mesa, e mostrou quem ele é, humilde e servo de todos. No verso 8 de Lucas 19, mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje salvação entrou nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Houve salvação naquele lugar, porque Jesus não acusou aquele homem. Então o que vai mudar o mundo não são os nossos gritos, postagens nas redes sociais, não é a nossa revolta, é o quanto nós vivemos esse evangelho que dizemos viver. É isso que vai mudar o mundo. É que tipo de marido eu sou que vai mudar o mundo. É que tipo de pai eu estou sendo para minha filha que vai mudar esse mundo. É o tipo de empresário que você é, de marido que você é, de esposa que você é, de filho que você é. É o quanto dessa verdade consegue ser transmitida de você. Isso vai mudar o mundo. Não é o que falamos ou gritamos, é o que vivemos da verdade. Pregue, se você precisar, você usa palavras. Já escutou essa expressão? Se você precisar, você usa a palavra, mas prega o evangelho com a história da sua vida, com o que a sua vida é. Foi isso que Jesus fez. Se relacionou, jantou com Zaqueu. As únicas pessoas para as quais Cristo olhava e dizia: hipócrita, eram os fariseus, os doutores da lei, os que diziam seguir a palavra, os que se gabavam do dízimo que davam, mas por dentro eram podres nas suas obras. Para esses, Jesus olhava e dizia: hipócritas, hipócritas. Mas para todos os pecadores, ele se assentava e comia e se relacionava, e era luz no meio deles. Luz no meio deles. Irmãos, diante de todas as pessoas que vivem nesse mundo, uma vida torta, uma vida que a gente olha e fala: meu Deus, olha a vida dessa pessoa. Diante dessas pessoas, nós precisamos expressar amor, nós precisamos mostrar quem Jesus é, através do que nós somos. Então o mundo verá,
Nós não podemos chegar, o Evangelho, irmãos, o Evangelho não é de fora para dentro. Não é goela abaixo. Nós não vamos enterrar isso aqui goela abaixo de alguém. É vivendo isso aqui. É proclamando isso aqui. Através da nossa vida. Através daquilo que somos. A gente não pode olhar para alguém que está morto e cobrar dele a atitude de quem está vivo. Isso é incoerente. Quem está morto e precisa de luz. E quem tem luz? Quem é luz? Nós. Cristo em nós. Em último lugar, eu queria que você ficasse de pé. Parecer que está acabando. Em último lugar, se na primeira perspectiva eu falei das aflições, nós temos que aprender em todas as aflições a receber e a sentir o amor de Deus por nós. Nessa segunda perspectiva, olhando para o mundo como algo caído e que precisa do amor, nós temos que ser propagadores desse amor. Em João capítulo 1, verso 10, vai dizer que o mundo não conhece Jesus. João 1, 10, o mundo não o conheceu. Em João 14, 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Queridos, o mundo não conhece Jesus. O Espírito da verdade não pode estar com eles. Nós o conhecemos. Ele está em nós. Quem dizem ser o autor da glória, quando olham para nós? Quem dizem ser o Cristo, quando olham para nós? Porque é de nós que essa luz tem que brilhar. Então que haja amor em nós. Amor. Não um amor corrompido que nunca pode expressar os erros, que nunca pode mostrar os defeitos, mas um amor genuíno que tem a intenção de salvação. Meu irmão, faça da sua história, faça da sua vida uma pregação, porque o mundo jaz no maligno. Leonardo Ravelli escreve: porque tarda o pleno avivamento. Eu quero te indicar 2 livros, Leonardo Ravelli, porque tarda o pleno avivamento. Ele vai dizer: o mundo está indo para um inferno, na velocidade de um avião supersônico, e a igreja montada em uma tartaruga vai atrás. Queridos, chega de um evangelho barato, fraco. Chega de ficar olhando só para a nossa história, as nossas dificuldades, as nossas tragédias. Existe um mundo que precisa ser ganho. Quem dizem ser Cristo quando olham para nós? Quem dizem ser Jesus quando olham para nós? Outro livro para você ler é O Mundo, a Carne e o Diabo, de Russell Shedd. Ele vai falar dos nossos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E vai falar da vitória da cruz sobre o mundo, a carne e o diabo. Nós temos Cristo em nós. Então eu queria que você começasse a orar. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e comece a orar. Comece a colocar diante do Senhor as suas tragédias, suas dores, aquilo que precisa ser cicatrizado. Enxergue Cristo na jornada. Enxergue Cristo na tragédia. E depois clame a Ele: Cristo, que eu seja luz. Que a minha vida seja luz. Que eu seja instrumento de cura, de salvação, de paz. Clame a Ele, querido. Clame a Ele. O amor está em nós.
O amor está nesse lugar. Ele flui, se manifesta. O amor te atinge em casa, assistindo esse culto. O amor está aqui. Que Ele testifique as verdades nos nossos corações. Que Ele acalme a ansiedade. Que brilhe em nós a luz de Cristo. Ah, Jesus. Seja glorificado nos nossos casamentos, Senhor. Seja glorificado, Jesus, nos nossos estudos. Seja glorificado, Senhor, na criação dos nossos filhos. Seja glorificado, Jesus, nas nossas transações financeiras. Seja glorificado, Senhor, no sentar à mesa e na vida simples. Seja glorificado, Jesus. Seja glorificado, Senhor, em tudo que somos e temos. Seja glorificado, Senhor Jesus, na nossa história de tragédia. Seja glorificado, Senhor Jesus. Seja glorificado, Pai. Nos perdoe o orgulho, nos perdoe a inveja, nos perdoe por controlar, por querer estar no centro, por nos dedicar a fazer aquilo que nos satisfaz, Senhor. Mas que o seu caráter, sua palavra, sua humildade, sua simplicidade estejam em nós. Deus nos faz tirar os olhos daquilo que eleva o nosso nome e nos faz pôr os olhos naquilo que importa, o serviço ao Senhor, para que o seu reino cresça e avance, para que o perdido entenda: este é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é Jesus. Que o perdido se ponha de pé e entenda: eu enxerguei Jesus, os meus olhos o veem agora. E que possamos glorificar a salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus.